Antes de você, peço, me faça um favor. Chore apenas por saudade e não se entristeça. O sol que se põe no horizonte nasce agora do lado de lá das montanhas e vai renascer amanhã. E até lá, até logo. Queridos amigos, boa noite a você que nos assiste agora online com a gente, ou bom dia, boa tarde a você que graças à tecnologia vai ter acesso a esse nosso encontro em momentos posteriores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo, a esse momento tão importante de reflexões, de reconsiderações existenciais, né? Porque todas as vezes que nos juntamos, ou mesmo individualmente, nos predispomos a refletirmos a respeito de temas da vida e da morte, desse mundo e dos outros mundos que nos rodeiam, nós estamos nos conectando com a nossa essência divina e muitas vezes refletindo a respeito de fatos tão importantes que foram justamente aqueles que nos fizeram programar essa atual existência. Muita alegria de estarmos aqui juntos. Meu nome é Luciana Moura, eu faço parte dos trabalhos da equipe da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e já saúdo a você de Olinda, de Recife, do Pernambuco ou de qualquer outro lugar do mundo. Saúdo você que participa das atividades da Casa Espírita de Socorro Irmã Luci ou que eventualmente participa de qualquer outra instituição espírita. Além da Federativa do Estado do Espírito Santo, eu também sou ligada às atividades da União das Sociedades Espíritas Britânica no Reino Unido. E nós vamos compartilhar na noite de hoje, ou no dia de hoje, novamente, dependendo do horário que você está assistindo a essa nossa conversa, algumas reflexões importantes. E para a gente começar, nós vamos nos lembrar de uma antiga lenda oriental, uma antiga lenda árabe, que nos fala a respeito de um homem profundamente devotado a Deus. Um homem que de tanta fé acabou fazendo desse o seu principal ofício. Saía ele tantas e tantas vezes para falar a respeito do reino de Deus, para falar sobre as promessas de Deus a todos aqueles que o seguem, e esse homem acabou se tornando uma referência em toda a comunidade. Ele tinha uma família que comungava com ele dessa fé, dessa esperança em tempos futuros, especialmente a sua esposa e seus 2 filhos, ainda tão jovens, que o seguiam, que o ouviam. Muitas vezes esse homem era convidado a fazer suas pregações em localidades distantes da sua própria resistência, da sua própria residência. E por causa disso, muitas vezes ele se lançava a viagens que demoravam semanas ou até mesmo alguns meses, deixando, portanto, a sua família nos afazeres diários enquanto ele se lançava nessas peregrinações. Acontece que numa dessas ocasiões, logo poucos dias após a sua partida para um novo trabalho apostólico, aconteceu na cidade em que ele residia um grave acidente. E desse grave acidente, uma fatalidade envolveu diretamente o lar daquele pregador tão querido. Os seus 2 filhos, ainda muito jovens, vieram a falecer. E naquele tempo, pela dificuldade da comunicação, pelas estradas remotas, pelo tempo que se levava para fazer com que uma informação chegasse até lugarejos mais distantes, não foi possível fazer informar aquele pai sobre a partida dos filhos. E a esposa preferiu esperá-lo regressar para que ela pudesse contar a ele, dividir com ele aquela dor tão amarga ao seu coração.
Ao mesmo tempo, a esposa, que também compartilhava uma fé imorredora com seu marido, pediu inspiração divina para que ela encontrasse a melhor forma de narrar para o marido, quando ele regressasse, aquele acontecimento, visto que ele era muito apegado às crianças, ele era profundamente devotado, para além do trabalho apostólico religioso, mas profundamente devotado à sua família. E ela passou dias difíceis, tentando pensar, tentando se fortalecer, em primeiro lugar, e pensar uma forma de dar aquela notícia ao marido, que tinha uma saúde muito sensível. Os dias foram passando, as semanas foram passando, e as semanas foram contribuindo para que aquela dor fosse de alguma forma digerida, fosse talvez não amenizada num primeiro momento, mas fosse compreendida no seu sentido mais amplo. Até que um dia a esposa pressentiu que o marido se aproximava. Ela já se preparou desde cedo, começou a olhar pela janela, a estrada, sentindo que era o dia. Até que um pouco mais tarde ela percebeu um caminhante se aproximando e reconheceu mesmo à distância os passos do seu marido. Ela respirou fundo, fez mais uma vez uma oração, pedindo força, pedindo amparo, e foi-se à porta receber o seu esposo. O marido, ao ver aquela alma tão querida o aguardando, se encheu de alegria e pôs-se a caminhar até mais rápido, chegando ao encontro da esposa, abraçando com afeto, com amor. E como vocês podem imaginar, a primeira pergunta que ele fez foi: querida, cadê os meninos? Ela respirou fundo e lhe disse: oh, meu bem, você está tão cansado, você viajou tanto, vá se refrescar. Eu preparei uma refeição gostosa para nós. Depois do seu banho, nós vamos sentar e eu vou te contar sobre os meninos. Ele, agindo de acordo com o bom senso que prevalece em todos os homens sábios, de ouvir a esposa, ele foi então fazer a sua higiene pessoal e logo depois ele sentou-se com ela à mesa, usufruindo daquele momento agradável da refeição, mas logo ele tornou a perguntar: meu bem, cadê os meninos? Tenho tanta saudade deles. E ela então lhe disse: meu bem, eles já virão, mas antes eu quero compartilhar contigo algo que ocorreu durante a sua ausência, algo que até hoje me incomoda, faz doer o meu coração. O marido ficou preocupado. Diga, você teve algum problema? Ela disse: sim, meu bem. Acontece que poucos dias depois da sua partida, um amigo muito especial para nós veio me procurar. E ele pediu um favor, ele pediu uma gentileza que eu não tive como negar. O que foi, querida? O que aconteceu? Pois bem, marido, esse amigo tão especial, tão querido, ele trouxe algumas joias muito preciosas e pediu que eu cuidasse delas. Entre essas joias existiam 2 pedras preciosas, mas tão preciosas que eu imediatamente me apaixonei por elas. E todos os dias, meu bem, eu polia aquelas pedras, eu olhava para elas com admiração, com cuidado, e fui, portanto, ao longo dos dias me apaixonando cada vez mais. Até que um dia o nosso amigo veio buscá-las. E no momento em que ele entrou na nossa casa dizendo: eu vim buscar as joias que eu lhe emprestei, o meu coração se encheu de amargura, porque eu havia me apegado a elas. Elas eram tão especiais, tão maravilhosas, que naquele momento, olhando para o nosso amigo, que eu sabia ser proprietário dessas joias, eu me recusei a entregá-las. O marido se encheu de admiração, porque afinal de contas ele conhecia o coração da esposa e sabia que ela não era tomada a esse tipo de apego, e ele lhe disse isso. Ao que a esposa retrucou: mas meu bem, é porque você não viu a qualidade dessas 2 joias.
tão preciosas que não tem como olhar para elas e não se apaixonar e não querer passar o resto da sua vida com o contato diário com aquelas duas preciosidades. O marido sábio lhe disse: mas se as joias não lhe pertencem, você não pode se apropriar delas. Se essas joias são do nosso amigo, você deve devolver as joias a esse amigo, porque elas não lhe pertencem. Não lhe pertencem, portanto, desapegue-se delas. Olha, disse o marido ainda para terminar, eu mesma vou com você devolver essas joias, eu vou te apoiar, vamos, você precisa ultrapassar esse limite do apego material. A esposa suspirou longamente e lhe disse: não será preciso, meu bem, que você vá comigo, eu já devolvi as joias. Na verdade, essas duas joias, as mais preciosas que eu já tive condição de ver durante toda a minha existência, eram os nossos filhos. Essas joias que, mesmo sabendo que pertencem ao nosso maior de todos os amigos, na verdade que pertencem a Deus, o nosso Pai de profundo amor e misericórdia, mas eu me apeguei a elas. E no dia que Deus achou que era o momento adequado de buscá-las de volta, eu chorei muito para devolvê-las. O marido, então, inferindo a mensagem que a esposa estava tentando lhe transmitir, a notícia que ela estava lhe dando com aquela metáfora tão poética, também deixou-se contagiar pela dor da partida, pela dor de ter que devolver algo tão precioso, mas resignando-se, porque sabia que aquelas joias não efetivamente lhe pertenciam, né? Haviam lhe sido oferecidas como um empréstimo por algum tempo nessa existência. Ele simplesmente abraçou a esposa. Os dois choraram juntos por muitos momentos, mas conservaram no coração a certeza de que nenhuma distância apaga o brilho de um amor, quando esse amor é realmente precioso. Como nós dissemos, essa é uma velha história árabe, provavelmente você que está aqui nos ouvindo já deve tê-la escutado. O escritor espírita Richard Simonetti, naquele livro Quem Tem Medo da Morte, ele narra essa história quando ele vai falar sobre as mortes prematuras. E nós podemos entender, inferir o quanto que despedir-se daqueles que, pela consciência material da vida, parecem que vão eles próprios enterrar os seus pais, eles próprios vão passar por uma vida cheia de experiências e viver muitos anos, e muitas vezes somos nós que nos despedimos. Eu não sei se você que está aqui nos acompanhando já passou por isso. Dizem os poetas, com a sua sensibilidade, que não existe dor maior no mundo nessa perspectiva material. E mesmo quando temos a dimensão da vida espiritual, quando nós temos a certeza na imortalidade da alma, mesmo assim nós reconhecemos que é uma dor muito grande, a tal ponto que existe um capítulo específico lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito Sansão discute as mortes prematuras, né? Pontuando o quanto é desafiador lidar com o luto, especialmente o luto daqueles que nós não esperamos que sigam para a imortalidade antes de nós. Quando nós ouvimos falar sobre histórias assim, quando nós nos deparamos com casos próximos a nós, ou no noticiário, ou na nossa família, via de regra nós falamos, eram tão jovens. E lamentamos essa partida repentina, o que é natural, né, do ponto de vista da existência que se espera que seja longa, que seja próspera para todos aqueles que nós amamos. Alguns anos atrás, nós queremos compartilhar agora uma outra história com vocês, uma história pessoal do nosso grupo de trabalho. Alguns anos atrás, em 2012, para ser mais exata,
Nós atuávamos com um grande grupo de educadores espíritas no departamento, na área de infância e juventude da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E naquela ocasião, 2012, chegava até nós muitas notícias de jovens na nossa cidade, no nosso estado, que estavam desencarnando das mais variadas formas, muitas vezes acidentes de trânsito, né, fatalidades, mortes muito violentas, e aquilo foi tomando uma proporção tão grande que nós nos decidimos a tentar entender o que estava acontecendo, tentar olhar se era um fenômeno daquele momento, se era um fenômeno nacional, local, tentar entender, enquanto pesquisadores, inclusive, esse fato, né, de uma aparente quase que epidemia de desencarnação de jovens. E fomos, ao estudar as estatísticas, ao analisar algumas pesquisas publicadas a respeito desse tema, perceber que o problema realmente era grave e perceber que, muito embora, obviamente, sempre existiram situações e histórias de desencarnação de jovens, mas nos últimos tempos isso estava numa proporção muito elevada. A tal ponto, só fazendo um parênteses, que a ONU vem considerando isso uma verdadeira epidemia, né? A desencarnação de jovens precocemente, inclusive a desencarnação de jovens no Brasil. Existem alguns estudos que mostram que ser jovem no Brasil está entre as maiores dificuldades de ser jovem no mundo. E as estatísticas mostram que o número de jovens que vem desencarnando por motivos que não são naturais vem crescendo com o tempo. Nós não vamos nos ater muito a estatísticas, mas só queremos compartilhar com você que esse efetivamente é um problema social grave no Brasil. E nós, enquanto espíritas, enquanto pais, educadores, enquanto sociedade civil organizada, temos o nosso comprometimento em relação a esse assunto. Nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ver uma geração enorme de jovens sendo muitas vezes vitimados por fatos que poderiam ser evitados e permanecer de braços cruzados, como se esse problema não nos pertencesse. Sim, nos pertence. Como diz uma mensagem de Bezerra de Menezes, publicada em 1969, tem uma frase muito marcante nessa mensagem, que foi publicada no Reformador. A frase é: a nossa interdependência é total. Então, na medida em que estamos encarnados no planeta Terra, no momento em que existe um grave problema social, esse problema social também é nosso. E quando nós olhamos as estatísticas, voltando a falar sobre isso, e entendemos que existe uma epidemia de mortes de jovens no Brasil, nós temos que entender que isso também nos diz respeito. Para termos uma ideia, o número de jovens que a cada ano morre no Brasil é maior do que o número de jovens que morre nos 12 países que estão em conflitos declarados e que mais morrem jovens em função de guerras e de conflitos armados. Os 12, se nós somarmos, essa é uma estatística do Mapa da Violência no Brasil, esses 12 países juntos tem menos mortes de jovens do que nós temos no Brasil. É um problema gravíssimo. E nós estamos começando o nosso bate-papo hoje contextualizando isso para você, para entendermos a nossa responsabilidade enquanto espíritas em relação a esse fato. Esse gráfico aqui nós estamos mostrando, que não vamos entrar muito nos detalhamentos técnicos, mas é só para você perceber o seguinte. Veja que horizontalmente, embaixo, nós temos algumas motivações de causas de mortalidade. Por exemplo, causas naturais, causas externas, transporte, suicídio, homicídio e mortes violentas. As colunas, e aí para cada um desses temas nós temos duas colunas, uma coluna mais clara e uma coluna mais escura. A coluna mais clara diz respeito às mortes por essas causas que vitimaram jovens, e a coluna mais escura das mortes que vitimaram não jovens, ou seja, acima de 25 anos. Reparem que quando nós estamos falando aqui das causas naturais, o número de não jovens da coluna mais escura é muito maior do que a coluna de jovens, ou seja, os adultos, os mais velhos, morrem mais de causas naturais, principalmente de doenças, o próprio desgaste do organismo físico. No entanto, para todas as outras
outras causas de mortalidade, das causas externas, transporte, suicídio, homicídio e mortes violentas, veja que a proporção do azul claro é muito maior do que a do azul escuro. Ou seja, tem muito mais jovem morrendo de acidentes de trânsito, de suicídio, de homicídio, de causas externas variadas e de violência do que a população adulta. E isso não é natural. Isso não é um fato que é explicado pelos acontecimentos naturais da vida. Não, tem muita coisa errada aí. Né? Um levantamento da Organização Mundial de Saúde coloca que no mundo 1.200.000 jovens morrem precocemente, 3 mil por dia, e que os países da América Latina, incluindo o Brasil, são os países mais afetados pela violência. Às vezes a gente acha que a violência está lá na guerra da Rússia, claro que está lá no Oriente Médio também, mas nós estamos fechando os nossos olhos para a violência que está aqui, né, junto da gente, e que dizima uma verdadeira população de jovens. De acordo com o mapa da violência, nós já nos referimos a ele antes, olha que coisa mais preocupante isso, né? A proporção de jovens na faixa de 15 a 29 anos no Brasil hoje é de 26%. Só que esses 26% estão envolvidos em 60% dos episódios violentos e assassinatos. É uma desproporção gigante. Enquanto no Brasil a principal causa de morte dos jovens está associado à violência, veja que em outros países são acidentes de trânsito, infecções respiratórias, suicídio, infecções intestinais e afogamentos. O Brasil está nesse descompasso, né, de oferecer para o jovem brasileiro um contexto de violência muito acima da média mundial e muito preocupante. Né, a gente repara aí que a taxa de homicídios é muito alta e especialmente quando a gente vai observar a população de jovens negros. Isso é um outro fenômeno que nós não podemos cruzar os braços. Enquanto no Brasil 27,8% das mortes, né, que envolve aí a população branca, quando a gente vai analisar a população negra envolvida em violência, esse mesmo índice sobe para 70%. Então, só o fato de alguém hoje nascer no Brasil negro, e aí esse bebezinho negro que nasceu, ele vai crescer, ele vai se tornar um jovem, já aumenta para esse jovem a probabilidade dele ser assassinado. E de novo, queridos amigos, isso não é natural. E isso nos afeta. Isso também nos diz respeito. Isso também depende do nosso olhar sensível, da nossa escuta e do nosso engajamento enquanto sociedade, enquanto espíritas, para refletir sobre isso e mudar essa realidade. As coisas não vão mudar magicamente. As coisas vão mudar quando nós tomarmos partido, deixarmos a nossa indiferença de lado e nos envolvermos com essa situação. Atrás das portas fechadas dos quartos, uma crise de saúde mental adolescente está se formando. E nós precisamos nos preocupar com isso. E especialmente após a pandemia, após esse momento de isolamento social, que acirrou ainda mais os dados de depressão, de autoflagelo, de várias outras tristezas que nós percebemos envolvendo o universo dos jovens. Nós trabalhamos também na Federação Britânica na área de educação e no Reino Unido, de modo geral, a gente vê também um aumento significativo da morte de jovens, menos pela violência, mais pelo suicídio. Olha que coisa triste, né? Cerca de 7% das crianças do Reino Unido tentaram suicídio aos 17 anos. Aqui na tradução, né, das crianças, nós estamos falando aqui da juventude. 7% dos jovens britânicos tentam o suicídio aos 17 anos. E 24%, a estatística de baixo mostra, 24% dos jovens britânicos se autoflagela, se machuca, se corta, né, e realiza algum tipo de punição física por alguma dor emocional. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui de episódios externos de violência, né, o aumento no número de acidentes e tudo mais, nós estamos falando aqui no aumento também das doenças mentais, da depressão e tudo aquilo que envolve
um descontentamento com a própria vida, o que não seria típico da juventude, porque a juventude é a fase de você olhar a vida com os olhos de quem está descobrindo as coisas, e não é natural a juventude olhar para a vida com os olhos de quem quer morrer. Isso não é, inclusive, instintivo, não é? Então temos um grave problema aqui estabelecido relacionado à juventude. Trouxemos aqui o dado do Reino Unido, onde nós também trabalhamos, para percebermos que isso é um fenômeno global, mas que é mais grave no Brasil por conta da violência. Nós estávamos dizendo, né, que alguns anos atrás esse tema nos chegou com muita força, e o estudo desses dados nos mostrou que a situação era muito mais grave do que a gente pensava, e como espíritas e como trabalhadores da área de infância e juventude de uma federação espírita, nós nos dedicamos a estudar sobre esse assunto não apenas na perspectiva estatística, sociológica, psicológica, mas também espiritual, tentando levantar o véu sobre esse assunto, tentando enxergar o que está por trás dele, tentando trazer as informações espirituais para nos ajudarem a refletir como é que nós podemos agir aqui e agora com os nossos jovens encarnados, tentando fazer um trabalho de profilaxia, um trabalho reflexivo para minimizar o impacto disso. E ao mesmo tempo nos interessava saber, muito embora tivéssemos uma hipótese sobre isso, se esse número grande de desencarnações de jovens estava previsto no planejamento reencarnatório deles, ou se isso era fruto dos próprios acontecimentos, contextos e escolhas. Para isso, nós então decidimos organizar o nosso encontro de mocidades espíritas, que ocorre todos os anos no carnaval do ano seguinte, em torno desse tema, para que tivéssemos a oportunidade de conversar com os jovens encarnados a respeito disso, trazer reflexões, trazer, né, os temas e propor ali um fórum de efetiva reflexão. E aí, na ocasião, nós nos lembramos desse livro, Jovens no Além, publicado pela Federação Espírita Brasileira, psicografia do Chico, lá na década de 50, 60, que trazia mensagens psicografadas por jovens, contando as suas histórias. E aí, num primeiro momento, nós idealizamos realizar esse nosso encontro de mocidades do ano seguinte a partir desse livro. Seria o tema do nosso encontro, Jovens no Além. Começamos a estudar esse livro com o nosso grupo de educadores espíritas, né? E não desmerecendo o caráter magnífico da obra, nós percebemos que aquelas mensagens psicografadas refletiam uma outra época. Refletiam um contexto dos jovens lá da década de 40, de 50, né? Que tinham um contexto, que tinham desafios diários muito diferentes dos nossos jovens do século XXI. Então, como nós falamos, muito embora seja uma obra extremamente importante, como o nosso foco era trazer reflexões atualizadas a respeito do que é ser jovem nesse século XXI, quais são os grandes desafios, nós pensamos que essas mensagens elas não conseguiriam chegar nesse nível de reflexão, pelo contexto ser diferente. Então, em resumo, para também não enfadar você que está aqui nos acompanhando, nós realizamos um projeto junto à área de mediunidade da nossa federativa, proporcionando, portanto, a experiência de realizar reuniões mediúnicas com o objetivo específico de abrir o canal para os jovens do mundo espiritual, se assim os nossos orientadores espirituais entendessem, para que eles pudessem vir e contar as suas histórias nesses novos tempos. Então, esse projeto foi muito bem referendado, tivemos, obviamente, todo o apoio da diretoria da federação, da área de mediunidade, todo mundo compartilhou dos objetivos, entendeu que eram objetivos importantes e entendeu também que isso só iria acontecer se o mundo espiritual julgasse importante, porque afinal de contas, como dizia o Chico, o telefone só toca de lá para cá. Mas nós nos preparamos para que, se o mundo espiritual quisesse e estivesse compartilhando, entendendo que os nossos objetivos eram objetivos importantes, que esse canal estivesse aberto. Então foram realizadas 4 ou 5 reuniões mediúnicas com esse propósito. E, em resumo, dessas reuniões mediúnicas, nós recebemos mensagens de 24 jovens desencarnados que resolveram nos ajudar nas reflexões sobre o tema, compartilhando conosco as suas histórias de vida.
Esses 24 jovens desencarnados, através dessas psicografias, nos relataram os seus desafios, a sua chegada ao mundo espiritual, com mensagens psicografadas extremamente ricas, cheias de detalhes, cheias de informações incríveis, às vezes com informações que permitiam a gente ir montando o quebra-cabeça desse jovem aqui na vida, né? Mas o foco não era simplesmente uma prova de imortalidade da alma ou a gente descobrir a identidade de um jovem desencarnado, onde ele havia morado, não. Muito embora várias mensagens, volto a dizer, tinham todas essas identificações. Mas o foco era trazer reflexão. O foco era usar essas cartas no nosso encontro de mocidade para que os jovens encarnados agora, 2000 e alguma coisa, século 21, pudessem olhar e falar, nossa, essa carta podia ter sido eu a escrever. Esse problema eu também tenho. Esse desafio eu também vivo. E aqui com a experiência de alguém que viveu, que desencarnou por causa disso, que chegou ao mundo espiritual e está vindo me contar a sua história, isso pode me ajudar a ressignificar a minha história. E foi uma preciosidade ter essas cartas na mão. Nós realizamos o nosso encontro, que inclusive se chamava Jovens no Além, né? Foi o tema do encontro desse ano, do ano de 2013. E esse encontro teve como matéria-prima das salas de estudo, dos teatros, das reflexões, essas cartas psicografadas pelos 24 jovens que vieram nos contar essas histórias. Aqui tem uma foto desse encontro lá em 2013. Temos aqui, não sei se dá para vocês separarem, alguns jovens que estão especialmente na primeira fileira, todos eles com roupas claras. E esses eram os nossos artistas jovens encarnados que estavam representando as histórias dos jovens desencarnados. Essa aqui é a nossa equipe pedagógica que materializou essas 24 personalidades, né, dos jovens desencarnados para os nossos jovens no encontro de mocidades, no 33º encontro de mocidades espíritas do Estado do Espírito Santo, que é o que a gente chama de EMS. E esse encontro foi maravilhoso, como vocês podem imaginar. A gente sentia muito vivamente a presença desses jovens desencarnados, né? E a Associação Médico Espírita do Estado de Minas Gerais, reconhecendo, portanto, a importância dessas cartas psicografadas para a juventude atual, nos convidou para organizar um livro em que essas cartas pudessem ser apresentadas para o movimento espírita como um todo. E aí nasceu o livro Juventude Interrompida, tema da nossa palestra, da nossa conversa dessa noite, né? E por isso que você está entendendo agora porque que a nossa palestra, a nossa conversa, melhor dizendo, se chama Juventude Interrompida. Fizemos questão de contextualizar toda essa história, chegando na publicação do livro, para mostrar para você a grande relevância nos tempos atuais. Né? Trazendo esses dados, trazendo as estatísticas não para alarmar ninguém, mas para que tomemos consciência da nossa responsabilidade. Estamos compartilhando um problema, não somos alguém que não faz parte do problema, não, estamos compartilhando um problema. E esse livro, portanto, foi publicado pela Associação Médico Espírita com o objetivo de ampliar a visibilidade dessas mensagens de alerta, né? Tanto é que o subtítulo do livro se chama Relatos e Alertas dos Jovens no Além. Livro publicado em 2013, nós fizemos uma preparação desse livro em torno de 10 capítulos. Nós pegamos as cartas psicografadas e fomos agrupando essas cartas de acordo com o tema da desencarnação de cada um dos jovens, né? Então, por exemplo, no capítulo de suicídio, nós tivemos 4 mensagens psicografadas de jovens que suicidaram. Então, essas 4 mensagens foram reunidas no capítulo de suicídio. Tivemos 2 mensagens de jovens que desencarnaram em função de violência familiar. Essas mensagens foram para o capítulo de violência familiar. Tivemos uma mensagem de uma jovem que desencarnou depois de fazer um aborto. Então, essa mensagem foi para o capítulo específico. E o nosso livro, portanto, ele é organizado em torno desses 10 capítulos ou 10 eixos temáticos, e cada capítulo é composto não apenas pela mensagem ou pelas mensagens psicografadas pelos jovens, mas também por uma grande explicação temática, doutrinária, científica, que fala a respeito desse tema, né? Tanto do ponto de vista, voltamos a dizer, científico, filosófico, quanto também, obviamente, religioso e espírita. Então, cada um desses temas
após as mensagens psicografadas, é discutido por algum educador espírita. Cada capítulo foi escrito por algum trabalhador da nossa equipe. É discutido, portanto, nessa perspectiva de ampliar o debate, de trazer reflexões a pontos específicos das mensagens e oferecer para o jovem leitor do livro, ou para suas famílias, ou para os educadores espíritas, a possibilidade de aprofundar a reflexão a respeito disso aí. Só fazendo um merchan, aproveitando a oportunidade que nós estamos aqui conversando, esse livro Juventude Interrompida, ele faz parte de uma coleção chamada Juventude Consciente, que nós publicamos também a partir do selo da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Os 4 livros que compõem essa coleção estão aqui. O primeiro deles foi o Juventude, Sexualidade e Espiritismo. Nosso segundo livro, Juventude Interrompida, esse o foco específico da conversa de hoje. Depois tivemos a publicação do livro em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro Jovens Semeadores de Esperança, e depois um livro romanceado no formato de diário, especificamente sobre o tema família e vários dos desdobramentos do assunto família, que se chama Os Diários de Belinda e Alex. Parênteses feito, merchandising feito aí, né, para compartilhar com você essas histórias. Voltemos a falar do livro Juventude Interrompida. Veio o ano de 2021, vejam, o livro foi publicado em 2013. E o livro inspirou outros encontros de mocidade em outros lugares do Brasil. O livro foi utilizado nos Estados Unidos como radionovela. O livro foi desenvolvido na Itália no formato de vídeos, clipes com as histórias faladas em italiano para o público italiano. Então a repercussão do livro foi efetivamente muito boa, até porque infelizmente nós vivemos uma carência de obras voltadas para o jovem espírita, não é? Então esse livro veio ajudar de alguma forma a realizar aí alguma coisa nesse sentido. E o ano de 2021, no auge da pandemia, do isolamento social, a nossa federativa começou a fazer algumas lives fora da programação convencional. E em uma das lives nós fomos falar sobre o livro Juventude Interrompida. Estava prevista uma live para esse assunto e a participação foi tão grande, as pessoas perguntando do livro, cadê o livro? Eu quero comprar o livro. Muita gente de fora que não conhecia, e o que era para ser uma live acabou virando 3 lives, e tantos foram os pedidos pelo livro. O livro estava esgotado na editora, que nós então desenvolvemos um novo projeto para uma republicação da obra. Como já haviam se passado quase 10 anos do primeiro livro, nós fizemos uma atualização de todas as reflexões doutrinárias, todos os capítulos. Lembra que nós falamos, eles tinham as mensagens psicografadas, que foram mantidas na íntegra, mas os capítulos doutrinários que completavam essas mensagens psicografadas foram completamente reescritas para essa versão de 2022, porque afinal de contas muita coisa na ciência evoluiu. Muitos, inclusive estudos espíritas em 10 anos foram muito ampliados, e nós achamos, já que o livro seria republicado numa nova versão, numa nova tiragem, numa nova oportunidade, seria também adequado fazer a atualização das reflexões a respeito de todas as mensagens. E assim a editora O Clarim, muito generosamente, fez a parceria com a nossa federativa, FES, Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e o livro foi lançado alguns meses atrás. Já vamos fazer já um adendo muito positivo para nós, que a primeira edição do livro já foi esgotada e provavelmente logo já chega uma nova edição. Nos ajudou muito na divulgação desse livro, né? Curiosamente, a mesma coisa que nós contamos agora há pouco de uma live que acabou virando 3, a divulgação desse livro que o jornalista espírita André Trigueiro fez no seu próprio canal no YouTube. O André Trigueiro, que tem um programa chamado Papo das 9, em que aos domingos ele fala sobre livros de modo geral, ele em um domingo se predispôs a falar do nosso livro, no domingo seguinte também e no domingo seguinte também. Então foram 3 domingos aí com, a essa altura, mais de 200 mil visualizações no YouTube, com muita gente não espírita sendo informado a respeito do livro, e mais do que o livro, que o livro não é o que mais importa, a respeito da imortalidade da alma e desses relatos
profundos e importantes que os jovens vieram nos fazer. Os jovens, via de regra, nas mensagens psicografadas, eles falam de jovem para jovem. Eles estão ali falando, olha, eu quero dizer para você que também está passando por isso, você também que vive isso, e são mensagens muito maduras, né? Nós entendemos que o mundo espiritual selecionou os jovens que iriam se utilizar da psicografia, obviamente como um resumo de tantas outras histórias, eles estavam ali como representantes de outros jovens que também desencarnaram da mesma forma, mas eles foram instruídos a trazer esperança, a trazer esclarecimento, a trazer reflexões que podem ajudar a mudar a história de outros jovens que estão encarnados agora. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas dessas histórias, bem brevemente, trazendo à luz aí alguns desses relatos, né? E vocês vão ver que esses relatos, eles servem para fazer, caraca, eu estou indo no mesmo caminho, nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho que repensar a minha relação comigo mesma, a minha relação com o meu corpo, a minha relação com a minha família, com os meus amigos, com os meus parceiros românticos, sexuais. É um livro que serve para esse sentido especialmente, não é? Não só para dizer, olha, nós temos um problema grave de desencarnação da juventude, sem que isso, e aí foi a tese que a gente confirmou, estivesse na programação espiritual desses jovens. Não estava. Eles desencarnaram precocemente, ou por escolhas mal feitas, ou por contextos difíceis, ou por situações sociais que os levaram àquele fim material aparentemente trágico. Mas quando a gente vai ler as histórias, são histórias que falam de esperança, que falam de recomeço, que falam, não faz isso que eu fiz não, faz de outro jeito, olha, presta atenção nisso, né? E são histórias sem muita repetição, mas são histórias extremamente importantes, como por exemplo a história da Joana, que escreve sobre a sua desencarnação depois de fazer um aborto. Joana, de 16 anos, que era espírita, que era evangelizadora de infância numa instituição espírita, e que ao se descobrir grávida aos 16 anos, ficou, né, perdida com aquela situação, acabou embarcando no incentivo do namorado para que ela fizesse um aborto. Ela achou que ninguém ia ficar sabendo, procuraram uma clínica clandestina e a Joana veio a desencarnar. E na mensagem psicografada ela relata a grande dor de alguém que sabe a respeito da imortalidade da alma, era evangelizadora de crianças na instituição espírita e que desencarna muito antes do que estava previsto para aquela existência, por ter feito um aborto. Então, é uma história muito forte, é uma história muito emocionante, que faz reflexões importantes, não apenas com a ótica da Joana, que foi a menina que abortou e desencarnou em relação a isso, mas a gente reflete também sobre a posição do namorado, da família, da sociedade, enfim, todos os agentes envolvidos nesse processo. E, acima de tudo, sobre a misericórdia divina com cada um dos filhos, né? A gente muitas vezes tem um trabalho tão enérgico e necessário no mundo espiritual a respeito da valorização da vida, mas é a valorização de todas as vidas, inclusive a vida daquelas mulheres que procuram um aborto, né? Do acolhimento, né? De todo o... A gente costuma dizer, só fazendo parêntese, que ainda mais veemente do que a forma como a doutrina espírita condena o aborto é o acolhimento que a doutrina espírita faz para quem toma decisões equivocadas, não é? Então o acolhimento a essas meninas, a essas mulheres, a responsabilização vai vir por qualquer coisa que a gente faça na existência, todos os nossos atos são responsabilizáveis, nem sei se existe essa palavra, mas o acolhimento, né, a nova oportunidade, o resgate, tudo isso também é oferecido e a gente não pode esquecer. E a Joana fala sobre isso na sua mensagem. Assim como no capítulo 2 a gente tem uma história muito impressionante, que é a história do Giancarlo, um jovem que desencarna antes dos 20 anos, na época, por uma infecção sexualmente transmissível. Na verdade, ele teve AIDS, e numa época em que o tratamento era muito remoto, muito difícil, né, ainda inacessível para muitas pessoas, o Giancarlo desencarna. E essa mensagem dele faz uma reflexão muito importante a respeito da iniciação sexual. Ele conta todos os grandes desafios que ele precisou lidar quando entrou na universidade, que o sexo parecia ser algo fácil, parecia ser algo, né, para explorar efetivamente todos os prazeres, até quando ele se reconhece doente, até quando ele passa por aquela situação toda, ele chega no mundo espiritual, os primeiros
momentos do mundo espiritual. Então ele relata isso com bastante detalhes e é uma mensagem muito interessante. Nós temos um capítulo incrível sobre dependência de álcool com a história do Marco Antônio, que é uma história inclusive contada em duas existências. Marco Antônio, que havia sido um homem que abusou do consumo de alcoólicos, ele relata que perdeu o casamento da filha, perdeu a formatura do filho porque ele estava sempre embriagado e desencarnou 16 anos antes do previsto nessa existência como o homem Marco Antônio em função da dependência do álcool. E reencarna gerações depois como neto do Marco Antônio anterior com uma grave doença hepática. E esse Marco Antônio da nova existência desencarna depois de ter feito transplante no fígado, né, rejeição, doenças incontáveis vindas daí, desencarna exatamente com 16 anos, os mesmos 16 anos que ele antecipou na existência anterior. Então, uma história muito impressionante. Marco Antônio fala da chegada no mundo espiritual e como que depois dessa nova existência ele chegou ao mundo espiritual mais fortalecido, conta dos planos para o futuro. E é, de fato, uma mensagem muito consoladora. Assim como são as 3 mensagens do capítulo sobre distúrbios alimentares, uma mensagem assinada pelo espírito Ana Júlia, que foi uma jovem anoréxica, pela jovem Mirella, que desencarnou em função da bulimia, e do jovem Paulo César, que desencarnou pela vigorexia, o uso excessivo de anabolizantes para ficar forte, atraente. São 3 mensagens diferentes, cada um contando a sua história, contando os seus desafios, mas em comum a gente tem aí o culto ao corpo, a vaidade excessiva, as dores psicológicas, a chegada ao mundo espiritual, a ressignificação consigo mesmo, a autoaceitação. Então, um capítulo também muito interessante e que tem, né, na sua parte explicativa uma atualização de dados sobre pesquisa, com jovens desses novos tempos, da quase terceira década do ano 2000, né, já estamos na terceira década, e o que a ciência tem descoberto a respeito dos processos psicológicos de autoaceitação, dos distúrbios alimentares, as questões de autoimagem. Então, Ana Júlia, Mirella e Paulo César nos ajudam muito a refletir sobre isso. Assim como temos um capítulo muito bonito, muito emocional, muito sentido de Maria e José Ricardo, que assinam 2 mensagens contando as suas histórias como jovens que desencarnaram em função de doenças graves, câncer, né? Como é que foi um processo de ter vivido doente, a infância, de ter desencarnado, de ter tido toda aquela dor familiar, a chegada ao mundo espiritual, como é que eram os hospitais no mundo espiritual para essa chegada, a preparação, quem os recebeu, são histórias também muito bonitas. Assim como o capítulo de fatalidades, que é o nosso 6º capítulo, que traz a mensagem de Carlos Augusto, que desencarnou num acidente de trânsito depois de ingerir muita bebida alcoólica, Bernadette, que desencarnou num afogamento, e José Carlos também, que se lançou ao mar depois também de ter ingerido bebidas alcoólicas. Então ele entrou no mar embriagado e acabou desencarnando afogado. Então nesse capítulo esses 3 jovens refletem muito sobre o quanto que a gente procura o perigo com a nossa imprevidência, né? O quanto que muitas vezes nós tínhamos ali muitas possibilidades de fazer coisas incríveis na nossa existência, mas por um vacilo, por um escorregão, por algo que a gente faz sem pensar, né? Acho que nunca vai acontecer com a gente, acho que não, eu vou beber, não tem problema, depois eu dirijo de boa. E vem o Carlos Augusto contar a história dele. Não é dirigir de boa depois, ceifou a própria existência, deixou a família no sofrimento, tinha uma vida inteira pela frente, voltou ao mundo espiritual 40 anos antes do previsto. Por quê? Porque achou que aquilo não ia acontecer com ele. Então esse capítulo que reflete o conceito de fatalidade, que discute a respeito das escolhas diárias, isso não é uma prerrogativa para os jovens, obviamente todos nós, muitas vezes adultos, tomamos decisões sem dimensionar o impacto que isso pode ter para a nossa existência, né? Então é um capítulo que tem muito esse sentido. O capítulo dos mortos violentos é um capítulo muito difícil, é um capítulo que traz, por exemplo, a mensagem do João, que era um jovem de periferia, um jovem que teve muitas dificuldades materiais na vida, que acabou entrando no mundo do crime muito cedo e acabou sendo morto pela polícia, né? Ele relata isso, ele relata como é que a situação de vida dele, como é que foi a chegada ao mundo espiritual, e vale dizer que a mensagem do João
foi a única que não foi psicografada, porque o João era um jovem analfabeto. E essa psicografia reflete muito a condição desse jovem João na sua última encarnação. Então ele narrou para o médium, né? O médium foi escrevendo aquilo que ele ouvia, e essa mensagem foi mantida na íntegra, no jeito que o João falava. Vocês vão ver daqui a pouco um trechinho, e era o jeito como ele se expressava para contar a sua história. E a história do Iago também, que acabou desencarnando numa briga. Então tem uma reflexão muito importante sobre o tema da violência nesse capítulo. O nosso capítulo 8 é o que fala sobre a overdose. Temos uma mensagem muito impressionante sobre o jovem Cássio, e na mensagem o jovem Cássio, ele conta como a droga foi inserida dentro do contexto da família dele. Uma família muito abastada financeiramente, ao contrário do João, que nós nos referimos agora há pouco, né, que vinha de uma família com muitos problemas materiais de sobrevivência, de não ter o que comer em casa. Por outro lado, o jovem Cássio era de uma família muito rica, teve todo o acesso a todas as condições materiais, educacionais na vida, mas também teve acesso livre às drogas desde muito cedo e acabou desencarnando aos 16 anos. Uma reflexão importante sobre o tema familiar nesse capítulo também. Temos um capítulo do suicídio, que é um capítulo também muito difícil, com mensagens aí muito, de alguma forma, importantes e impactantes, né? A mensagem do Caio, por exemplo, é o relato de um jovem que cresceu numa família em que o pai dizia, desde ele muito novinho ainda, sem nem entender o que isso quer dizer, mas o pai dizia: eu prefiro ter um filho morto do que um filho gay. Né? E não vamos entrar no mérito desse assunto, porque isso aí é um assunto muito extenso também, mas de tantas vezes o jovem Caio ter ouvido: prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay, quando ele entra na adolescência e descobre a sua orientação sexual homossexual, o Caio entende que ele não vai ter acolhimento na família, e num dia de grande dor, de grande sofrimento, ele se lança do 8º andar do prédio em que ele morava. Então ele vem relatar essa história, vem relatar a chegada ao mundo espiritual, assim como fazem no capítulo a mensagem da Aninha, do Antônio Carlos e do Jurandir. Tema absolutamente atual quando a gente percebe o aumento significativo do suicídio entre jovens, né? Nós falamos inclusive do Reino Unido no início da nossa conversa, que lá isso também é extremamente preocupante. E o nosso último capítulo também, um capítulo muito reflexivo, muito importante sobre questões de família, é o capítulo que fala de violência familiar. Nós temos uma mensagem assinada por um grupo de 4 irmãos que se auto-intitulam os Falsos Mosqueteiros. Eles passaram numa situação muito difícil, não vamos dar spoiler, mas uma situação difícil com a família, eles acabaram desencarnando e eles formaram um grupo, né, pela afinidade, por terem sido irmãos, desencarnaram da mesma forma, ali no mesmo contexto. Eles se chamam de os Falsos Mosqueteiros, e a jovem Giovana, que desde muito cedo era abusada sexualmente pelo pai. Então ela também faz o seu relato, a sua reflexão. Então é um capítulo muito importante, muito atual. E o livro, além, né, desses 10 capítulos com as histórias e com as reflexões, tem ainda um prefácio que foi escrito pelo Rossano Kligey. Temos um capítulo chamado Rumo ao Grande Mar, que é o capítulo de introdução ao livro, e a gente reflete sobre a desencarnação na juventude, aspectos filosóficos e espirituais. Temos uma reflexão final chamada Vamos Voar, que fala da libertação que a gente pode fazer das nossas dores quando a gente entende que a gente tem asa, né? E as considerações finais, que são a conclusão da obra. Nós vamos finalizar aqui o nosso bate-papo. Poderíamos ficar aqui falando dias e dias dessas mensagens, dessas histórias, mas como uma reflexão final, nós queremos trazer pequenos trechos aqui das cartas para vocês verem como que nós não estamos falando de um livro simplesmente sobre morte, sobre desencarnação. Nós estamos falando de um livro que fala de esperança. Cada um desses 24 jovens que vem contar a sua história é alguém que não vem falar do lado negativo, apenas da dor, do sofrimento, mas alguém que vem ajudar quem está lendo, seja um jovem, seja um familiar, seja um educador, um evangelizador, seja um dirigente da instituição espírita, a pensar sobre esse assunto, a refletir sobre como isso é atual, como isso é grave e como nós precisamos pensar e conversar sobre isso. A Maria, uma jovem que está lá na mensagem, no capítulo das doenças kármicas, morreu muito
muito jovem com um câncer muito violento, muito difícil. Ela diz assim: percebo por aqui, deste lado da vida, que o que trazemos e o que conta de fato é o bem que fazemos por aí. Jovem Maria. Temos a jovem Mirella, nossa jovem bulímica, que desencarnou num extremo desconforto pela inconformidade que ela tinha com a própria aparência. A Mirella conta no relato, na psicografia, que ela tinha na programação reencarnatória um trabalho muito importante para fazer, inclusive com as crianças. Ela teria uma posição de destaque na sociedade, na luta pelos direitos da criança, mas desencarnou com 15 anos. Né, antecipando aí a sua existência e abrindo mão de um trabalho que ela tinha programado, tinha estudado, tinha se aperfeiçoado no mundo espiritual para cumprir esse papel aqui na Terra. Mas ela vem na psicografia dizendo assim: rogo a Jesus que ampare a todos vocês, assim como tem me amparado, que a minha história possa ajudar aquelas garotas que talvez sofram pelas mesmas questões que sofri. A gente diz, Mirella com certeza está ajudando, né? Um relato muito importante para ajudar essas meninas. Paulo César, o nosso jovem que desencarnou pela vigorexia. Paulo César tinha um culto tão grande ao próprio corpo, queria ser aquele jovem forte, malhado, bonito, admirado, e ele acabou abusando do uso de substâncias tóxicas para ficar com esse corpo que ele desejava ter. Mas na psicografia ele vem dizer: posso dizer a todos os jovens que o cuidado com o corpo é importante, mas que o culto ao corpo pode ser uma armadilha fatal. De nada adianta um corpo perfeito e a alma despedaçada. O equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial para uma vida saudável. Olha a sabedoria, e ele não está falando alguém aqui que simplesmente está filosofando sobre o tema, ele está falando alguém que desencarnou por causa dessas escolhas e tem a maturidade hoje de reconhecer os próprios erros e aconselhar para que outras pessoas não cometam, não é? Iago, o jovem que desencarnou numa briga depois de um show. Galera do bem, identifico-me com vocês e por isso estou aqui. Lembra que nós falávamos que as mensagens quase todas são escritas de jovem para jovem, né? Os meninos, os espíritos desencarnados, eles escrevem como se eles estivessem falando com outros jovens ali. Por isso que é galera do bem, identifico-me com vocês, por isso estou aqui. Com um pouco da vivência que tenho, digo com conhecimento de causa, fazer o bem, essa é a melhor receita. Façam sempre o bem, sem distinção. Façam sempre o melhor. Quando estiverem aqui, né, ele está falando de quem está no mundo espiritual, vocês entenderão como essas pequenas coisas nos fazem bem. Jovem Marco Antônio, aquele jovem que desencarnou com uma insuficiência hepática pelo alcoolismo da vida anterior. Olha que interessante, ele disse, um trechinho, né? Estou me preparando para voltar à Terra, mas agora em uma nova oportunidade para o trabalho edificante junto aos jovens que abusam da bebida. Daqui a alguns anos estarei nas lides espíritas em trabalho junto a jovens em condições que se assemelham à minha em tempos atrás. Lembra, o Marco Antônio ele fez um resgate na última existência, né, dos 16 anos que haviam ficado faltando da existência anterior. Pedi aos benfeitores essa oportunidade, por acréscimo da misericórdia de Deus, estou recebendo essa lição. Quem sabe daqui a algum tempo a gente não vai ter uma criancinha correndo, né, na Casa Espírita de Socorro Irmão Lucia, em qualquer outra instituição espírita do Brasil afora, que é o jovem Marco Antônio reencarnado, com a missão de contribuir com outros jovens que também têm problemas com a bebida alcoólica. Nossa jovem abortista Joana, que vem dizer: jovens queridos, abracem a causa do bem, evangelizando almas e amparando corações. O nosso jovem Carlos Augusto, que desencarnou num acidente de trânsito depois de bebida alcoólica. Ele diz num trecho da carta: penso que a lição que tiro disso tudo é que devemos aproveitar a oportunidade reencarnatória para nos tornarmos pessoas melhores. Independentemente de quão jovem você seja, inicie sua caminhada no encantador caminho de Jesus, principalmente se tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Na carta, o Carlos Augusto relata que ele era filho de uma família espírita. Mensagem do João, que nós contamos que foi o jovem que ditou a mensagem de um jeito muito peculiar, né, na característica social da sua última existência. Vejam que interessante a forma como a carta está escrita, que é um trechinho, obviamente.
peço para todo mundo colaborar para acabar com tanta violência que tem por aí. O jovem que morreu num episódio extremamente violento, né? Morto pela polícia. Vamos ajudar, gente, a acabar com tudo isso. Meninada do bem, vocês podem colaborar para o bem espalhar na terra. Ajuda a molecada que ficou por aí, ensinando ela a ser boa e fazer as coisas direito. Vocês podem fazer isso. Falaram para mim aqui que vocês são o futuro, que pode fazer esse mundo melhor. E ele assina a psicografia com João, só João. Jovem Cássio, aquele jovem que desencarnou por uma overdose, né? Esse é o último trechinho que a gente quer compartilhar com você. E olha que mensagem madura de alguém que encontrou no sofrimento uma forma de ressignificar as suas próprias escolhas. E ele diz assim: ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar a todo tempo. Ser jovem é ser diferente. É nos inspirar nos ideais dos pais e construir nossos próprios ideais, porque a vida é feita para servir e compreender a nós mesmos e ao próximo. É o novo acolhendo o velho, é o moderno em harmonia com o antigo. Ser jovem é ser feliz, ser jovem é construir e transformar, ser jovem é amar. Bonito, não é? E essa mensagem do Cássio vem nos mostrar o quanto que a dimensão material e espiritual da vida estão ligados, né? Somos todos viajantes nessa grande nave terrestre, ora estamos no mundo espiritual e ora estamos no mundo físico. E esses 24 jovens que assinam as psicografias do livro Juventude Interrompida vêm nos lembrar, olha, aproveita a oportunidade, faz o melhor que você puder. Uma existência, tudo bem que é só mais uma existência, mas é um presente. É a chance de muitas vezes você dar um salto evolutivo que vai fazer toda a diferença no seu futuro espiritual. E nós, então, agradecemos muito a oportunidade de ter contado um pouquinho dessas histórias, ter relatado especialmente o contexto de como esse livro nasceu e queremos convidar você a conhecê-lo, conhecer a história desses 24 jovens, refletir com eles, se emocionar com eles, entender as suas motivações, entender as consequências, entender esse recado, esse alerta que eles vêm trazer, não apenas para os jovens que estão encarnados, mas para nós que somos família, para nós que somos pais, evangelizadores, educadores, profissionais, que muitas vezes lidamos com jovens na área de saúde, na área de meio ambiente, na área social, nós que muitas vezes trabalhamos na área de segurança, trabalhamos em tantas áreas e que lidamos com esse desafio. Nós não estamos encarnados no Brasil, no país que, segundo a ONU, é o país mais difícil para ser jovem, à toa. Estamos aqui porque temos responsabilidade. Temos que sair muitas vezes da nossa indiferença, de quem não está enxergando o problema, e assumir muitas vezes posturas, olhares mais sensíveis, apoiar o trabalho que muitas vezes a Casa Espírita faz, ou apoiar outras instituições religiosas, sociais que estão ali acolhendo o jovem, dar a nossa participação e contribuir com tudo aquilo que nós pudermos fazer para que tenhamos uma juventude cada vez menos interrompida, mas uma juventude cada vez mais próspera, de iluminação, que é isso que todos nós desejamos. E para finalizarmos, nós que começamos a falar, né, de desencarnação, das joias devolvidas, que relatamos aqui histórias de jovens desencarnados que voltaram para contar que a morte não acaba com a verdadeira vida, mas queremos convidar você, se você ainda não conhece, a ouvir uma música muito especial que se chama Se Eu Partir Primeiro. Essa música fala da despedida, fala das idas e vidas, mas fala essencialmente que nós permanecemos sempre juntos, por causa do amor. Essa música que foi composta aqui no estado do Espírito Santo por um grupo musical que se chama Grupo Bem, e foi gravada por esse mesmo grupo, tem um CD do grupo chamado O Que Eu Sou, tem essa música Se Eu Partir Primeiro. Ela fala, olha, não importa se nós estamos em lugares diferentes, mas se por acaso eu partir primeiro que você, lembre que nós
continuamos juntos por causa do amor. Então, se você que está aqui nos acompanhando conhece alguém muito próximo a você que desencarnou, conhece algum jovem, tem algum amigo, tem alguém da sua família, ou até mesmo conhece pessoas que estão passando por esse problema, bota a música para tocar. A música diz assim: se eu partir antes de você, peço, me faça um favor. Chore apenas de saudade e não se entristeça. O sol que se põe no horizonte nasce agora no lado de lá das montanhas e vai renascer amanhã. E até lá, até logo. Leve a vida normalmente, como quando um grande amigo vai viver longe. Se sentir saudade, abraços, em pensamento encontrará o meu carinho, mesmo que distante. O refrão diz assim: se eu partir antes de você, lembre que não está só. Lembre que nada mudou. Continuamos juntos pelo amor. Sem ter medo, siga em frente. Qualquer dia nós iremos nos rever. E até lá, não tenha pressa e nem receio. De um ou de outro jeito, sempre irei te acompanhar. E o refrão diz novamente: se eu partir antes de você, lembre que não está só. Lembre que nada mudou. Continuamos juntos pelo amor. Que o amor possa inspirar todos os nossos dias, todas as causas que nós abraçamos. Que o amor possa ser a grande tônica da nossa existência e que nós continuemos juntos pelo amor. Muito obrigada pela companhia. Está aí, o nosso convite para que você conheça a obra Juventude Interrompida e possa se sensibilizar com esses relatos e alertas dos nossos jovens no além. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.